Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E o Rony Lessa, acusado de matar a Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, foi transferido na tarde de ontem para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Gente, desde que ele foi preso em 2019, ele se encontrava na penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá? O Lessa é um criminoso extremamente perigoso. Além de ter matado a Marielle Franco e o Anderson, ele sempre foi um dos mais conhecidos matadores do Rio de Janeiro, com relação fortíssima com as milícias, também com a contravenção. Então era natural que ele fosse para os presídios federais, para um presídio federal, onde o regime é extremamente mais rígido, presídios federais que foram feitos justamente para receberem pessoas como essa. Bom, acontece que quando ele fechou o seu acordo de delação premiada, no final do ano passado, esse acordo previa, além de uma redução da sua pena, também que ele fosse transferido para o sistema penitenciário de algum estado. Tá? Isso foi solicitado pela defesa dele, né? Basicamente o que a defesa colocou é que ele só fechava o acordo de delação caso você tivesse essa possibilidade firmada, por dois motivos. Primeiro de tudo, porque numa penitenciária estadual fica muito mais fácil ele receber, por exemplo, a visita de familiares. Ele está muito mais próximo desses familiares, geograficamente falando, tá? E o segundo ponto, né, talvez até o principal, é porque o Rony Lessa, ele fica com um regime muito mais tranquilo numa penitenciária estadual. Ele tem direito a muito mais tempo livre, ele tem um espaço muito menos, muito maior para poder se locomover, ele pode interagir com outros presos no banho de sol com mais tranquilidade. É um regime completamente díspare do que você encontra nas penitenciárias federais. É muito mais tranquilo se você pôr no comparativo. E aí a defesa dele colocou essas condições que foram aceitas pelos negociadores, pela Polícia Federal e posteriormente aí pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que virou o relator do caso quando ele subiu de instância. Certo, então o Lessa estava na pendência dessa transferência. De início se esperava que ele fosse para o estado do Rio de Janeiro, né, o estado dele, mas no final a defesa preferiu que fosse São Paulo e esse pedido foi acatado por causa dos familiares que ele tem no estado de São Paulo. Tá bom? Ele estaria mais perto de alguns desses familiares, facilitando as visitas. Bom, gente, a transferência ocorreu e isso estava gerando um burburinho muito grande. O governo de São Paulo não queria receber o Rony Lessa com a alegação de que ele, perigoso como é, poderia desestabilizar o sistema penitenciário do estado. Tá? E que o estado não teria ali condições de receber uma pessoa como essa, não haveria motivo para isso ser feito. Tá? Você teve uma pressão bastante forte. No final, o governo de São Paulo saiu derrotado nessa tese e a transferência foi firmada. Tá? O que pegou ainda mais depois, mesmo quando o governo de São Paulo já tinha aceito que ele viria para o estado, foi o fato de ter sido escolhido o presídio de Tremembé. O presídio de Tremembé, gente, ele recebe ali uma série de presos celebridade, né? A gente tem lá o Robinho, a gente já teve a Suzane von Richthofen, já teve Elise Matsunaga, todos esses grandes criminosos, Alexandre Nardoni, sempre foram para Tremembé. Foi um local justamente pensado também para que você tivesse esses casos mais emblemáticos, para que essas pessoas conhecidas elas não tivessem que conviver com presos em outras penitenciárias e pudessem sofrer alguma coisa em razão disso, né, por serem muito conhecidas e terem cometido crimes que ganharam muita notoriedade, certo? De qualquer forma, né, é um presídio que nem de longe é um presídio de segurança máxima. Não, Tremembé é um presídio, digamos, bem leve comparado com outros que você tem, inclusive no sistema penitenciário estadual de São Paulo. Tá? Então o governo de São Paulo perdeu a batalha sobre a transferência para o estado e aí começou a pressionar, não queremos que ele vá para Tremembé, queremos que ele vá para Presidente Venceslau, que é um presídio estadual de segurança máxima no interior. Tá? No final também o governo não conseguiu que isso fosse adiante. E pelo jeito haviam bons motivos para o governo de São Paulo fazer essa solicitação. O sindicato de funcionários do sistema prisional do estado de São Paulo recebeu ontem, também no dia da transferência do Lessa, um e-mail denunciando um suposto salve do PCC, da facção Primeiro Comando da Capital, para matar o Rony Lessa. O salve seria aí meio que uma nota do PCC solicitando que os integrantes da facção que se encontram em Tremembé realizassem este trabalho de matar o Rony Lessa. Tá? Esse e-mail foi enviado por volta do meio-dia para o sindicato e ele afirmava que os presos eles já tinham recebido esse salve
há algum tempo e que a ordem era virar a cadeia, né? Fazer uma rebelião, transformar aquilo lá num completo caos, não só matar o Lessa, fazer muito mais coisa do que isso. Segundo o sindicato, o PCC domina o presídio de Tremembé, assim, né, como domina boa parte do sistema penitenciário do estado de São Paulo. É uma exceção ou outra, talvez você não tenha ali um domínio do PCC nas cadeias de São Paulo. O sindicato enviou um pedido para o Supremo Tribunal Federal, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para o Ministério Público de São Paulo e para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, avisando a respeito disso e novamente solicitando para que o Lessa seja mandado para outro lugar, nem que seja presidente Venceslau, para você evitar qualquer tipo de problema desse tipo. Olha, gente, é uma denúncia que tem que ser levada evidentemente em consideração, mas tem que ser investigada. A gente não pode dar crédito para isso sem nenhum motivo. Assim, qualquer um pode enviar um e-mail pro sindicato dizendo que o PCC está ameaçando matar o Lessa. Aí é evidente, isso exige uma cautela, exige que o sindicato tome a postura que tomou, mas a gente não pode botar a mão no fogo de que isso com certeza foi ordenado. Afinal, gente, qual que seria a justificativa? Seria o fato de que o Rony Lessa ele é associado com a contravenção e com a milícia no Rio de Janeiro. Agora, o Rony Lessa também nunca foi filiado diretamente, nunca foi integrante direto de nenhuma milícia, né? Ele conseguiu ali acordo com algumas milícias, principalmente de Rio das Pedras, para poder explorar uma academia na região. Também conseguiu acordo ali com contraventores para poder explorar máquinas caça-níqueis na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, mas ele nunca esteve dentro, embaixo do guarda-chuva de algum grupo criminoso totalmente. É muito estranho, por um lado, que o PCC encomende a morte dele, correndo o risco de que isso gere uma repercussão negativa para a facção criminosa, certo? Sendo que não é uma figura, não é um cara do Comando Vermelho, não é um cara do bonde do Zinho, maior milícia do Rio de Janeiro, que está em São Paulo sendo preso em volta de outros integrantes do PCC. É um carioca que teve relação com esses grupos. É possível, mas exige uma cautela, uma investigação sobre a origem dessa mensagem, a origem dessa denúncia e se ela realmente vai se confirmar. De qualquer jeito, não é segredo que não era para o Rony Lessa estar em Tremembé. Independente de existir salve ou não, não era para o Rony Lessa estar em Tremembé. Ele é um preso extremamente perigoso. Ele é uma pessoa muito visada. Tremembé não tem estrutura para receber uma pessoa como essa, certo? Inclusive, o presidente do próprio sindicato, né, dos carcerários, né, o Fábio Jabá, ele falou o seguinte: olha, o monitoramento total do Lessa é impossível. Nessa unidade o parlatório é monitorado, mas as áreas comuns não são. Isso diferencia de um presídio federal. O Lessa, nos momentos de banho de sol e tudo, ele pode conversar o que ele quiser à vontade, pode fazer o que ele quiser à vontade. É uma dinâmica completamente diferente de presídios estaduais de segurança máxima, mas mais diferente ainda do que de presídios federais. Tá? O governo fala, por exemplo, sobre transferir ele para presidente Venceslau, que é segurança máxima estadual no interior. Só que, gente, Venceslau também não é mil maravilhas não, né? Venceslau foi onde estavam presas as grandes lideranças do PCC antes que você tivesse elas também sendo transferidas para o sistema penitenciário federal. E enquanto elas estavam em Venceslau, a comunicação delas com o exterior, com a parte externa, sempre foi fortíssima e muito frequente. A utilização de telefones celulares também. Tá? Isso não é segredo para absolutamente ninguém. Foi em Venceslau 2, que a gente teve na semana passada, por ordem do PCC, 2 presos sendo mortos. 2 presos que teriam participado daqueles planos da facção criminosa para sequestrar e posteriormente talvez matar o atual senador, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e também o promotor do MP de São Paulo, Lincoln Gaquia. Lembram desse caso? Semana passada eu comentei aqui com vocês. Foi em Venceslau, né? Então tira o Lessa de Tremembé porque lá ele pode ser alvo de uma execução do PCC e tudo mais. Isso também pode acontecer em Venceslau. O Lessa devia estar em presídio federal. É complicada essa situação. Ele provavelmente não ia aceitar a delação premiada se isso não tivesse previsto como uma contrapartida para ele. Mas que é uma contrapartida delicada, inabitual, meio bizarra, sempre foi. Redução de pena, que se negocie, tudo isso. Mudança do estabelecimento penitenciário desse senhor. Você está assumindo que tem presídio que é mais de boa do que outro, que você não tem ali, né, algo equânime. Isso até poderia se justificar por grau de gravidade dos crimes cometidos. O do Lessa está num grau
estratosférico. Né? Era para estar em presídio federal na prática. Era para estar em presídio federal. De qualquer forma, vamos ver, gente. A pressão é muito grande para que ele não continue em Tremembé, mas é uma estrutura, uma dinâmica complicada essa da transferência, então talvez ele fique lá por mais tempo e depois você tenha alguma alteração nesse sentido. Esse suposto salve, ele reforça isso, por mais que eu repito, acho muito estranho, até porque o Rony Lessa é um arquivo vivo do crime do Rio. Se o Lessa abre a boca, quem que sai ferrado nisso? Se ele abre a boca falando a verdade e tudo, o crime do Rio. Não acho que o PCC acharia isso necessariamente muito ruim, ia matar ele. Vamos acompanhar. Que o lugar que ele tá não é adequado, tá certíssimo. Que isso coloca em risco os agentes penitenciários lá de Tremembé, não há a menor dúvida. Certo, gente? Qualquer momento estou de volta com mais informações. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.